Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de podcast do sono e um episódio automotivo também. Eu acho que metade dos episódios aí são gravados na direção. Então hoje eu tô decidindo falar de um assunto meio aleatório que surgiu, porque os outros episódios que eu tô devendo aí pro pessoal, que é falar sobre a coluna Prestes, continuar a história do Crystal, né, que é o rapaz lá da revolta de Varsóvia, tem a primeira parte aí do vídeo, né? Falei sobre a Polônia na Segunda Guerra Mundial, o início, depois eu vou falar um pouco mais ali no meio, no final. São episódios que exigem um pouquinho ali de reflexão, pelo menos 5 minutos antes, né? Que a ideia desse episódio também é desse episódio, ó, desse podcast é não necessariamente tem que ter uma preparação, ele é papum, vem da cabeça. No máximo, a preparação é achar um documento ali das antiguidades, um negocinho, e o resto vai de cabeça. Essa é a ideia primordial. Mas esses episódios, eles precisam aí dessa seleção, às vezes, de um tempo maior para poder parar, sentar e gravar ali, entrando numa linha de raciocínio específico, para também não ficar uma coisa muito idiota, muito feia, né? Enfim, essa semana eu estava conversando com, com alguns amigos. Eu lembrei de uma história que aconteceu comigo no terceiro ano, história de professor. Isso foi uma ocasião em que um professor meu do ensino médio falou uma coisa completamente absurda e boba e absurda, né? Ele que era uma pessoa muito, eu não sei qual era a religião dele exatamente, mas ele acho que ele era evangélico e ele deu uma ideia muito torta, muito torta. Não sei, mas acho que ele podia ser católico também, não sei. Mas ele viajou muito assim na religião, né? Deu essa viajada, eu vou contar essa história e tentar lembrar assim de alguma outra história de coisas absurdas e bobas que os professores, que algum professor meu falou, né? Mas a história desse professor é o seguinte: esse professor ele era professor de matemática e ele tinha uns papinhos muito estranhos assim. Ele falava não, porque eu sei que tem muito aluno aqui que precisa de ajuda, que às vezes só quer alguém para falar. Fale comigo, eu tô aberto, né, um negócio assim. Enfim, eu acho que ele era evangélico mesmo, tinha essa coisa meio de pastor, assim, de atender e tal. Não que um padre não faça isso, mas o discurso que ele mobilizava parecia não parecia de um professor católico. Fala comigo e tal, o que é bom. Você ter um professor que vai te escutar, às vezes você pode ter uma abertura, né? E isso é sempre muito saudável. Agora, ele obviamente queria meter religião no meio, né? E aí eu acho que é complicado. Enfim, mas tá. Aí ele falava, putz, é, porque eu sou sensitivo, eu sei quando tem um aluno que precisa falar comigo. E aí, um dia eu dei essa mesma aula que eu falei que vocês podiam falar comigo e que eu estava sentindo algum aluno que precisava falar alguma coisa. E aí, depois veio uma menina e falou comigo. Cara, não tem como ser mais genérico, né? Assim, porque falar alguma coisa, eu acho que sempre, se você entra numa sala de aula, tinha 40 alunos na minha sala de aula, 40 alunos. É muito difícil não ter alguém ali que esteja passando por algum problema e eventualmente é preciso de um ombro amigo, vamos colocar assim. Agora, se você entra em um dia em 6 turmas, você multiplica 6 por 40, pô, não é possível que vai ter uma pessoa, pô. O cara ele mandou o argumento mais, não é um argumento, né? Essa técnica
vai que cola que pode ter, né? Ah, tá. Aí ele continuou falando essa parada que ele era sensitivo, que todo mundo na família dele tinha uma conexão muito forte, sei lá, com Deus, com coisas espirituais. Agora, até meus cachorros. Aí, às vezes, meu cachorro, ele para e fica olhando pra parede. E o cachorro, ele tem um sentido mais aguçado. Por que ele tá olhando pra parede? Parede que não tem nada. E ele falou assim, a gente sabe que os animais, eles têm uma conexão com o espiritual muito mais forte. Ele falou desse jeito. Eu pensei, porra, bom então. O cachorro pode estar olhando para um bichinho, para um barulho aleatório. A casa faz barulho, assim, as coisas dilatam, tem cano dentro da parede, tem barulhos que vêm de fora, mas ele está olhando para a parede, na real ele está querendo prestar atenção no barulho que tá de fora. Enfim, eu também não sei de onde que vem essa informação que o animal ele é mais sensível ao espiritual do que o ser humano, né? Acho que é um negócio assim muito engraçado. Por que o animal é mais sensível ao espiritual que o ser humano? Assim, tudo bem, pode ser que seja aí para alguma parada, mas por quê? Enfim, é meio solta essa informação. Mas tá, a história não é essa, né, exatamente. Eu só tô falando que esse professor ele tinha esses papos. Era meio estranho, meio força barra, sabe? Acho que esse era o problema, ele era força barra. Ele queria que alguém fosse atrás dele. Eu acho que ele podia ter uma carência de alguma coisa assim no âmbito familiar. Durante o ensino médio dele ele era excluído e agora ele quer abraçar todo mundo com a sua família e pets espiritualizados. Não sei, mas tudo bem, segue o baile. É um dia que esse professor estava dando uma aula sobre número, como é que é? Número áureo, a proporção ali Fibonacci, né, que é aqueles padrões matemáticos maravilhosos que tem na natureza, né, aquela coisa assim complexa, muito interessante, né? E de fato a galera começa a relacionar isso com coisas espirituais, blá 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 blá, enfim. E eu participei muito dessa aula. Eu sou uma pessoa ruim de matemática, mas eu gostava bastante daquele assunto, né? Desses padrões da natureza e tal. Eu participei muito da aula. E ele acabou a aula, o professor acabou a aula, estava faltando ali nem 10 minutos para tocar o sinal. E aí, esse professor, ele, como eu tinha participado muito da aula, eu acho que ele foi entusiasmado com a minha pessoa, com a minha participação. Aí, quando acabou, ele foi anotar um negócio ali, aí depois ele veio falar comigo, né? Assim, ah, você gostou da aula e tal, você participou? Eu gosto desse assunto, não sei o quê. Aí ele mudou a chave, ele virou a chave do nada. Ele só mandou assim: você viu que tem água em Marte? Eu falei, eu vi. Do nada. Assim, o assunto era número áureo, e aí chegou em água em Marte. Né? Era na época que os cientistas tinham acabado de descobrir água em Marte, que Marte possuía, né, reservatórios de água, e hoje em dia não tem muito, mas tem ainda resquícios de água ali, né? Então, foi nessa época. E aí você viu que tem água em Marte? Eu falei, eu, legal, né? Então, ele pois é. E aí ele falou assim, como que essa água chegou lá? Eu fiquei calado, fiquei assim, sabe quando a pessoa ela faz uma pergunta, mas você já sabe que é uma pergunta retórica, a pessoa vai dar a resposta a você, ele quer continuar. Então eu continuei calado, escutando ali o que o professor queria falar sobre água em Marte. Ele falou, sabe como que essa água chegou lá? Assim, eu fiquei calado, mas ela se formou lá, a água. Né? Tem compostos,
se naquele planeta tem os compostos, né, que tem em todo o universo, né, mas se ali teve as condições para esses compostos, esses átomos se juntarem em moléculas de água, é um processo natural que aconteça isso. Você tem que ter hidrogênio e oxigênio. E alguma condição, vamos colocar assim, ambiental, condições de temperatura e pressão minimamente constantes, que permitam você desenvolver aí a molécula de água. Mas ele perguntou como que a água foi parar lá, ou seja, indicando que ela saiu de algum lugar, de outro lugar, e foi parar em Marte. Aí, muito bem, esse é o primeiro salto, dos números áureos para tem água em Marte. E aí ele perguntou de onde veio a água que está em Marte. Agora vem um segundo salto, que ele estava falando sobre essa coisa astronômica, né? E aí ele vai para o campo da religião. Ele falou, de onde essa água veio? Aí ele, não, porque eu estou lendo um livro, e nesse livro ele fala muito da queda de Lúcifer. Ou seja, então, água em Marte, queda de Lúcifer. Tudo a ver. Assim, eu acho que toda vez que você começa a discutir com alguém a possibilidade de água, ou de vida, ou de substâncias que permitam a vida em outros planetas, na sua mente você sempre vai pensar na queda de luz e da peleja do céu. É uma coisa automática. E aí, não, porque eu estou lendo esse livro e que fala muito sobre a queda de Lúcifer e como foi esse processo. Aham, continua. Interessante. Não, é esse processo e tal. E aí tem uma parte do livro que fala que quando Lúcifer caiu, né, do céu, foi uma queda tão grande, tão absurda, que quando ele caiu do céu para a terra tem água. Aí eu, aham, tem. Pois é. E a queda foi tão grande que quando ele caiu na terra, uma parte da água. Tá prestando atenção? Uma parte da água, aham, uma parte da água entrou em órbita. E, aí e o professor me contando isso, muito feliz. Com um ar assim, de sabedoria de quem está manejando um conhecimento absolutamente científico, né, e certeiro. Com um sorriso, com aquele sorriso safadinho. Mas o sorriso safadinho do conhecimento. E essa água que ficou em órbita, uma parte dela pode ter ido para Marte. A gente vê que são grandes saltos de probabilidade. Esse salto da probabilidade de que uma parte da água que foi em órbita da Terra pode ter ido para Marte, assim como o grande salto do se Lúcifer caiu e jogou a água no espaço. Acho que são dois grandes cálculos probabilísticos matemáticos que esse professor teve ali com esse livro. Ele, que era professor de matemática, tenho certeza que ele calculou muito bem essas probabilidades. E aí, nesse momento, para minha sorte ou para o meu azar, o sinal tocou e esse professor tinha que mudar de sala. Né? Para minha sorte, por quê? Porque isso é conversa de maluco. E eu não queria ter que responder de nenhuma maneira alguma coisa sobre esse assunto. Mas pro meu azar, por quê? Porque talvez se ele ficasse mais tempo falando comigo, ele teria falado coisas cada vez mais absurdas. Porque foi uma coisa que foi escalonando. Falei errado. Foi escalonando. Assim, ele partiu de um pequeno sim, de uma pequena coisa probabilística, que ali a água e Marte, na verdade, nem é probabilística, já é um fato, né? Mas na época ele estava investigando
E foi aumentando essa capacidade de argumentação probabilística dele. Ele que, inclusive, era o terceiro ano, o conteúdo era probabilidade. Ele está falando de número áureo, ele está fazendo uma revisão, mas o conteúdo principal era a probabilidade. Você tem certeza que ele fez os cálculos corretos. E aí, o que a gente tem? Ele foi embora. E talvez se ele ficasse mais tempo dando aula, eu seria agraciado com mais conhecimentos como esse, que hoje seriam muito engraçados. E foi essa conversa que eu tive com alguns amigos recentemente, né? Relembrando dessa grande argumentação de que a queda de Lúcifer ensejou o espirro monumental de uma quantidade absurda de água em órbita. E que essa água em órbita no planeta Terra, há milhões de anos atrás, né, segundo ele também colocou essa questão do tempo, para ele é muito importante, milhões de anos atrás, caiu em Marte. Por isso que em Marte tem água. E que também esse seria um plano de Deus para possibilitar a vida em Marte, para o ser humano colonizar Marte. Ele falou isso. Porque tudo é um plano de Deus. Deus é absoluto, ele sabe de tudo, é onisciente, onipresente, né? As qualidades de Deus. E que isso seria um plano de Deus, de que Lúcifer teria que cair para ele jogar essa água no espaço para ter vida em Marte. Ou seja, se tem água em Marte, é porque Deus colocou lá e porque Deus quer que nós exploremos Marte para a gente expandir a humanidade e fazer igreja em Marte. Está faltando uma filial nesse planeta. Eu juro para vocês que ele falou isso para mim. Um professor. Um professor. Se fosse uma pessoa aleatória na rua, eu ainda acharia estranho. Mas foi um professor de matemática. Mas para mim foi um grande momento. Grande momento do meu ensino médio, ali no finalzinho do terceiro ano, que fechou com certeza com chave de ouro os meus estudos na probabilidade. No terceiro ano também, tinha um professor de filosofia que ele dava aula de sociologia, mas não dava aula de sociologia, porque ele nunca falou de nenhum sociólogo e de pensamento social. Ele falava o que ele queria. E esse professor de filosofia, ele falava muito ali da questão internacional, né, das notícias. A gente sabe que em vestibular caem muitas notícias ali do ano, coisas, atualidades. Então a gente tem que estar sempre preparado para responder e entender os acontecimentos mais quentes que estão acontecendo no momento. Ele falava muito sobre isso. E tudo era culpa dos judeus. Ou de alguma maneira tinha uma relação com o judaísmo de uma maneira quase que inexplicável. É um professor que, falando desse jeito, você já cria um alerta de talvez esse cara seja nazista. E ele era careca. Talvez esse seria uma coincidência, é um skinhead. Mas não. Ele condenava abertamente o nazismo, mas ainda assim, numa relação muito estranha, ele conseguia culpar os judeus por muitas coisas. E eu, como um adolescente sempre muito interessado nos assuntos da Segunda Guerra Mundial, o que envolve, para quem não sabe, uma certa violência com o povo judeu, fiquei muito interessado naquela linha de argumentação do professor.
Eu me lembro que naquela época eu tinha estudado um pouco um livro chamado Os Protocolos dos Sábios do Sião. Esse livro foi um livro escrito na Rússia, na segunda metade do século XIX, que, em resumo, tinha como objetivo colocar nos judeus a culpa pela industrialização e por todas as coisas ruins, e, e para mexer ali, abalar politicamente algumas estruturas na Rússia e tal, né? Colocando sempre a culpa nos judeus, e que os judeus tinham um plano internacional para várias coisas ruins, que por isso a gente deveria tomar cuidado com os judeus. Esse era o livro, né? O Protocolo de Saducião. Foi criado ali muito por uma elite agrária e religiosa da Rússia, né? Que é uma população bastante ortodoxa, católica ortodoxa, bastante antissemita, né? Tinha esse ódio aos judeus bastante difundido na Europa como um todo, né? Mas também ali, por consequência. E que obviamente eram só mentiras, né? Esse livro, ele até é uma cópia de um outro livro da, da década de 60, um livro francês, que era uma crítica política e é uma paródia política, que fazia uma crítica ao governo de Napoleão III, e o pessoal na Rússia pegou esse livro e fez uma cópia dele. Só que uma cópia do mal, que é uma cópia antissemita da coisa. E esse livro foi utilizado, ainda hoje é bastante utilizado para essa questão do preconceito, né, contra os judeus. Foi usado na Segunda Guerra Mundial, foi usado no século XIX, enfim, o pessoal aí do integralismo aqui no Brasil usava esse livro, usa esse livro ainda, né? Ainda que eles escondem e falam que não usa, tá, porque o livro ficou manjado como racista, mas eles ainda leem. E o que acontece? Eu decidi então desafiar o meu professor, como um bom adolescente que gosta de desafiar a autoridade, desafiar o meu professor numa análise crítica desse livro. Mas eu nunca fui uma pessoa mal educada, né? Então eu desafiei meu professor, só queria confirmar algumas suspeitas, né? Então eu falei, professor, o que você acha do livro Protocolo dos Sábios do Sião? Um livro que desde os anos 30, ou final dos anos 20, já tinha sido desmentido, né? Como uma cópia de um outro livro que foi alterado ali e tal, blá, 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 blá. Ou seja, é uma informação bastante disponível, né? Essa de que o livro ele é completamente falso nos seus argumentos e nos seus dados. E aí a resposta do professor foi a seguinte: esse livro, falou para mim, ele é metade mentira e metade verdade. Aí eu, entendo, professor. Interessante. Ele então é isso aí. Legal. Eu nunca mais prestei atenção em uma aula desse professor. Ele é maluco. Eu acho que é uma pessoa que não bate bem na cabeça. Talvez mais preocupante do que o professor de matemática que defendia que a queda de Lúcifer jogou a água em Marte. E assim, é engraçado como é literal também, né? Essa coisa da queda do céu. Ele levou realmente como uma coisa que aconteceu, assim, caiu do céu para a terra, né? Tipo assim, tava lá em cima. O céu é literalmente o céu, tipo, algo que está acima, ali nas nuvens, vamos colocar assim. Esse lugar meio físico. E aí ele caiu, né? Como quem cai e tropeça. Assim. Ele não interpretou talvez como uma coisa poética, uma metáfora, né? A queda como o distanciamento do local sacro, né? É um distanciamento menos físico e mais simbólico, mais interpretativo. Isso também é curioso, né? Que nessa lógica, onde
o céu, no sentido de paraíso, ele se encontra no céu, o espaço físico do céu, então eu não sei porque que eu ainda não encontrei Deus, assim, ou anjos, porque, sei lá, se eu voasse no avião, eu teria que ver, né? Às vezes eu voei de avião no lugar errado. Tem que procurar direito aí. Onde que é o céu no céu? Onde que fica? Em que lugar do céu fica o céu? Em que lugar do céu, da atmosfera, nesse sentido, fica o céu religioso? Porque se o livro ele segue essa lógica de argumentação. Né? Então a gente tem que estar descobrindo aí onde é que está esse local. É isso, eu acho que eu, são as histórias mais absurdas que eu tenho de professores falando merda. Eu tenho, claro, alguns outros professores que falavam muita porcaria, mas assim, não chega a ser engraçado, só chega a ser burro mesmo. Sei lá, tinha um professor de geografia que ele odiava muito o PT e a esquerda, e aí ele falava coisas meio nada a ver. Ele era homofóbico também, tinha isso. Mas nada que vale a pena e que não é engraçado, né, de você citar. É só ele falando, sei lá, a opinião dele. E também a opinião dele não tem nada de engraçado ou nada de pra agregar, é só tipo senso comum, sei lá, ele falava coisa do tipo os pobres fazem filhos para ganhar a Bolsa Família. O que, veja, é um argumento, quer dizer, não vou falar em que é um argumento, né? Porque, porra, é uma narrativa utilizada por muita gente ainda hoje, né? Mas, pô, não faz sentido nenhum. Cada filho que você tem no Bolsa Família te dá R$ 50 a mais por mês. Naquela época, eu não sei hoje. Então, a gente imaginar que uma pessoa ela faz um filho com o objetivo de ganhar R$ 50 a mais por mês, e olhe lá, no Bolsa Família, é assim, eu tenho que partir do pressuposto, no meu pensamento, que as pessoas são burras por serem pobres. É, e isso é basicamente um argumento anti-povo. Você é literalmente uma pessoa que está sendo preconceituosa. Está partindo do pressuposto de que as pessoas, por terem uma condição de vida mais humilde, não ter acesso a várias coisas aí, educação de qualidade, muitas vezes, e assim por diante, que essas pessoas elas são idiotas, né? Isso é muito feio. E a pessoa que fala um trem desse, como se fosse um argumento, por detrás tem só ódio ao povo, né? Era aquele clássico professor que falava, sei lá, quando ia brigar com alguém na turma, falava assim, vocês são alunos, tem alunos que são ruins mesmo, eles são os alunos, e assim, eu preciso de alguém que limpe a minha casa, de alguém que, que enche o meu carro, né? Então, nessa coisa assim de que o aluno ruim, ele vai ter um emprego ruim, e que o emprego ruim são esses empregos que são vitais na realidade, são empregos importantes, que não são valorizados, é verdade, que não pagam bem, deveriam ser mais valorizados, né, e tudo mais, que são vitais. Enfim, esse discursinho besta, sabe? Então não tem nem graça falar desse professor. Mas eu queria ficar com o professor antissemita e com o professor luciferiano, marciano luciferiano. Eu acho que essas são histórias realmente muito, muito boas aí. É isso. Deixe nos comentários alguma coisa absurda que um professor disse para você, ou disse para a turma, que eu posso comentar em outro episódio, claro, e vai ser muito legal. Então, durma bem, não seja vacilão.